Assim disse Jesus aos fariseus, aos escribas, assim disse ele aos líderes religiosos nos seus dias de carne, nos seus dias que ele passou pela terra. Ele falou em João, capítulo 8, versículo 44. Estou utilizando o texto da NVI, Nova Versão Internacional. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Que interessante esse versículo. Ele dá um amplo entendimento. Eu meditando agora, lendo a Bíblia, né, lendo no papel mesmo, eu tenho aqui um NVI, uma Bíblia de estudo, eu estava lendo ela. E eu lendo esse capítulo todo, João 8, e o que me chamou a atenção, dentre vários, foi esse 44. Porque esse 44, ele dá margem para que as pessoas imaginem um ser do mal, imagine esse diabo como sendo um dragão, uma antiga serpente, sendo um mito judaico. E isso está dentro da teologia, isso há séculos, não é de hoje. E estando na teologia, está dentro das chamadas igrejas, está na mente dos líderes religiosos. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Olha, então aqui, se não buscar entendimento, você fala, não, aqui é um diabo, é um ser, porque lá no começo a serpente que enganou Eva, aquela serpente ali foi uma metáfora. Foi uma figura de linguagem. Foi o que? A fraqueza da carne. Foi a desobediência. Foi a desobediência. Tanto que, naquele lugar, o Deus ali era um Deus que andava, o Deus que tinha duas perninhas. Era um Deus que não era onisciente, onipresente, onipotente, não, porque ele não sabia nem onde estava escondido Adão e Eva. Então ali foi uma metáfora. Mas, pelo entendimento, acredito eu, que o Espírito Santo tem nos dado nesses dias, e vem dando a cada dia mais, então... eu já fiz vídeo a respeito disso, e no vídeo que eu fiz, ele deu duas interpretações, tanto o pai deles era as leis de Moisés, porque foram maldições para os israelitas, mas hoje fazendo, já tive outro entendimento, um entendimento, acredito eu, um pouco mais racional, e é isso que eu quero passar para você. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Quem foi homicida desde o princípio? A Bíblia conta, nos 66 livros, quem foi que matou a primeira pessoa, o primeiro ser humano na Terra? Foi Caim. Correto? Eu te pergunto, você já viu algum relato dizendo que Caim andava com a mão para trás? Andava babando, grunhindo, urrando, tendo medo o nome de Jesus, tendo medo da mão de um pregador, de um exorcista? Não. Caim estava normal. Caim vivia uma vida como um ser humano carnal normal, com suas fraquezas, suas debilidades, seus erros. Porque a carne de ninguém, desde o princípio, tem conserto. A carne de ninguém, desde o princípio, já nasceu com defeito de fabricação e com prazo de validade. Então, na carne, Paulo disse que em minha carne não habita bem nenhum. Na carne de ser humano não habita bem nenhum. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Esse homicida aqui foi Caim. E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem mentiu pela primeira vez foi Caim, natureza carnal. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você já parou para pensar, se você às vezes já leu isso e entendeu assim. Eu estou entendendo isso agora que me chamou a atenção esse versículo 44. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra escrita, ela é viva. Eu creio nisso, com seus acréscimos e livros retirados, mas o que temos em mãos, que é algo espiritual, é vivo, é vivo. Veja, assim está em Gênesis capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha o homicida. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Aqui está o homicida. Aqui foi o primeiro homicídio na terra.
praticado por um homem, por uma pessoa de natureza carnal. O mesmo que Caim praticou naquele tempo, que eu não sei quanto tempo tem isso, o mesmo, agora nesse instante, no mundo alguém está matando alguém. A mesma forma de atuação da carne de Caim acontece nos dias de hoje. E sempre acontecerá, porque a natureza carnal nunca será tirada da terra. Porque a natureza carnal, ela serve para aperfeiçoar os justos, os santos. Os que pretendem, os que andam na linha, eles não são tocados por natureza carnal. Então eles conseguem viver em paz, em harmonia, em justiça, no meio dos carnais. Mesmo ele estando na natureza carnal, mas quando o espírito está em evidência, a carne não tem força. Então olha que coisa maravilhosa, né? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Então aqui falava-se de Caim. E Caim era o quê? A natureza carnal. Caim, a natureza dele era o adversário do espírito. Caim não tinha o espírito. Caim era uma alma vivente. Então o primeiro homicídio foi causado por ele. E Caim não estava com a mão para trás, babando. Não tem relato disso. Ele estava normal. O que fez ele fazer aquilo? Versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Aqui o que disse? Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem era mentiroso aqui? A natureza carnal que estava em Caim. Então, o primeiro homicídio foi cometido por uma natureza carnal. E o pai da mentira é o adversário do espírito. O pai da mentira é a carne. Esse versículo aqui, esses dois ocorridos, se referia à natureza carnal de Caim. Ele foi homicida e também mentiroso. Você já viu esse versículo assim? Você já entendeu ele assim? Que prazer que eu tenho de gravar esse vídeo. Olha, eu vou te falar uma coisa, é muito prazeroso esses entendimentos que vem dando a cada dia mais. Um versículo é o estrago que o versículo faz. E o que fez a natureza carnal de Caim ter o desejo de praticar o primeiro homicídio na terra? O que fez ele ter aquele desejo, aquela vontade de vingança, aquela vontade de tirar a vida do seu irmão? No versículo 7 de Gênesis 4. Se você fizer o bem, isso aqui foi Elohim, o Criador, o Eterno, Deus, o Senhor com S maiúsculo. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aí? O pecado, aqui era um ser do mal? Era um anjo caído? Se aqui fosse um anjo caído, não estaria, não, esse daí teria até o nome do anjo caído, mas se o fizer, sabe que o pecado o ameaça. Quer ver nessa? Deixa eu colocar isso aqui na Bíblia Sefer, na Bíblia hebraica, quer ver? Bíblia hebraica Sefer, deixa eu ver como que está esse versículo aqui. Se puderes suportar isto bem, ser-te-á perdoado, mas se não, na porta jaz o pecado, e fazer-te pecar é o seu desejo, mas tu pode dominá-lo. Então, isso daqui era o quê? Um desejo da carne. Era um desejo carnal que Deus estava falando para ele. Caim, cuidado, deixa sua soberba de lado, deixa sua arrogância, deixa sua presunção, deixa o seu egoísmo, deixa sua inveja de lado, Caim. Porque se você continuar desse jeito, o pecado está à porta, o desejo do adversário está à porta, o seu adversário está à porta, o adversário do seu entendimento. Então olha que coisa maravilhosa. 1 João 3, 8 ao 10, 1 João 8 ao 10, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Olha, novamente aqui, João falou, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo, as obras do adversário, as obras do que? Da carne, as obras da natureza carnal. Então aqui, se tivesse colocado o nome já com verdadeiro significado, aquele que pratica é do adversário, porque o adversário vem pecando desde o princípio, o adversário quem foi? A natureza carnal. Você consegue entender? Ou eu estou sendo fantasioso demais? Ou eu estou
totalmente fora da casinha. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir os desejos, os feitos, a força do adversário, que é a natureza carnal. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aqui, veja, aqui tem dois entendimentos. Que João aqui falava do início, do adversário. Nesse início que não tinham as 613 itens da lei dadas a Moisés. Moisés não tinha recebido as leis por intermédio de anjos do Monte Sinai, não tinha. Aqui, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Pecado aqui já muda. Porque se você voltar um pouquinho aqui, no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, aqui, no princípio, no 8, o diabo vem pecando desde o princípio. Aqui, o adversário é a natureza carnal, porque não tinha lei. A lei veio depois de 430 anos de Abrão, que veio a lei. Aqui, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, não transgride a lei, porque não vive debaixo da lei. Porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do adversário. Quem são os filhos da natureza carnal. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Então veja, um versículo dá um entendimento, você vem para outro versículo já tem outro entendimento. Mas isso é carimbado, cravado? Com certeza não. Nós estamos crescendo no entendimento. Tanto que aqui eu li João 8,44, o entendimento estava um pouco embaçado. Agora não. Esse se referiu a Caim, a natureza carnal. E aí, aqui no versículo 8, o diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Você vê que não era ser nenhum. Deus falou que o pecado estava à porta, cabia ele dominá-lo. Se fosse um ser do mal, se fosse um anjo caído, segundo a insanidade de Enoque, os anjos caídos foram 200 e eles tinham a estatura de 135 metros de altura. Então, se esse diabo fosse um ser, um anjo caído, que homem no mundo teria força? O maior lutador do MMA teria força de lutar com um ser de 135 metros de altura. Então não é. Você consegue entender isso? Aí o que a gente... O porquê que dá certeza de entender que esse versículo 44 era a natureza da carne? Natureza carnal. Porque veja o que o Espírito da Graça falou pela boca de Paulo. Assim eu acredito. Você pode chamar ele do que você quiser. Mas eu acredito que quem falou pela boca dele foi o Espírito da Graça. Gálatas 5, 16 ao 21. Por isso digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Olha aqui, o adversário, a natureza carnal. De modo que vocês não fazem o que desejam. A pessoa tem vontade de parar de fumar na mente, mas a carne, com aquela ânsia, aquele desejo da nicotina, do alcatrão, não larga. A carne está mais em evidência do que o espírito. Na balança da inequação, a carne está maior. Tem que fazer uma soma, um cálculo aí, procurar para poder, no mínimo, empatar. No mínimo, igualar a inequação. Aí depois você põe um pouquinho para cá, vai pôr um pouquinho, um limitezinho, alguma coisa assim, para você ir subindo. E a carne descendo. Tem que ser assim. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Veja que Paulo tratava das leis dadas a Moisés. 19. Ora, as obras do adversário, as obras do diabo, as obras dos desejos carnais, as obras da natureza carnal não é as obras de um ser demoníaco, não é as obras de um ser que a religião, pelo folclore africano que entrou no Brasil em 1800 e pouco, 1900 e pouco, eles acreditam que isso são seres demoníacos, de pombagira, tudo invenção, tudo mentira. Os espíritos que são manifestos nesses lugares são espíritos de engano, a operação do erro, por eles não dar crédito à verdade. Então Paulo, pelo Espírito da Graça, falava as obras da carne, as obras que colocou o desejo, colocou a inveja na mente de Caim, foi uma obra da carne.
foi uma obra do adversário, foi uma obra do diabo. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes, homicídio, suicídio, tá tudo aqui. E eu os advirto, como antes de advertir: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Isso aqui foi dito antes do juízo, antes do ano 70 DC. Então, vamos respeitar a época. Então, Paulo disse que não foi ser nenhum, foi a natureza carnal, foi o desejo da carne. O primeiro homicídio foi causado por uma natureza carnal. O pai da mentira, que mente desde o início, foi a natureza carnal de Caim. É simples assim. Amém? E eu nem coloquei o vídeo, deixa eu ver se eu coloquei título nesse. O título dessa mensagem: Jesus disse, : vocês pertencem ao pai de vocês. Quem era o pai deles? Foi o título dessa mensagem, amém? Então eu espero ter contribuído de alguma forma para o seu entendimento. Claro, se eu estiver fora da curva, por gentileza, coloque no comentário: não, mas não é bem assim, não é assim. Vamos analisar, vamos aí aprender, seguir juntos no conhecimento e no entendimento. Mas, a princípio, o entendimento claro, límpido, que o Espírito colocou na minha mente, é isso daí. Tratava-se de Caim, tratava-se da natureza carnal. O pai deles, dos fariseus, era o que? A natureza carnal. Claro, e o que veio dar força a mais para a natureza carnal? O que veio colocar mais em evidência o pecado da natureza carnal? As leis. Porque as leis fez o quê? Fez explodir aquilo que estava oculto, porque desde o início até Moisés, sempre houve transgressão, sempre houve obras destruidoras da carne. Mas quando chegou a lei, ela colocou essas obras mais em evidência. Por isso que Paulo disse: a força do pecado é a lei, a força das transgressões são as leis. Amém? Se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e vamos em frente falando a respeito dos entendimentos que o Espírito da Graça tem colocado na nossa mente. Graça e paz, até a próxima, tchau, tchau.